Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer Kipper, sou especialista em qualidade da carne e o tema da nossa live de hoje vai ser então sobre quais são, os profissionais que o mercado da carne está buscando. O que as empresas esperam do profissional que atua no controle de qualidade de carnes. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa live, então, esse episódio do Debatendo a Qualidade da Carne. Hoje, nós vamos conversar específico, sobre o que as empresas esperam de nós, profissionais atuantes no controle de qualidade de carnes. E estas lives, eu já antecipo aqui, convido a todos vocês para estarem, aqui comigo nos demais dias, porque nós vamos ter 10 dias de lives. Então, durante 10 noites, sempre às 20 horas, eu vou estar aqui com vocês, conversando, então, sobre a qualidade da carne, sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. E também, estão abertas as inscrições para a nossa jornada da qualidade da carne. Então, o link está na bio aqui do Instagram e vocês podem fazer a inscrição para este evento. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos entrar ao nosso assunto de hoje. Para conversarmos, sobre como, o que o mercado, o que as empresas esperam dos profissionais que atuam no controle de qualidade de carnes, nós precisamos entender primeiramente o que é o controle de qualidade de carnes, o que está embasado, nessa atuação do controle de qualidade de carnes. Então, quando nós nos referimos a controle de qualidade de carnes, nós estamos nos referindo a todo o processo produtivo da carne, toda a cadeia da carne. Então, toda vez que eu falar controle de qualidade de carnes, o próprio nome já está me dizendo que eu preciso controlar algo. Quando eu preciso, então, controlar algo, no caso, controle de qualidade de carnes, é controlar, então, toda a qualidade dessa carne, que vai estar associado a todo o processo produtivo, como eu comentei para vocês. Todo esse processo produtivo, o que vai estar embasado? Controle de qualidade de carnes, então, vai estar embasado desde lá das fazendas, quando eu tenho lá os animais, tanto independente da espécie animal, eu vou ter lá os bovinos, os suínos, as aves, todo o processo de criação desses animais. Eu vou ter todo o transporte desses animais até o frigorífico, todo o processo produtivo, o processo industrial de abate, onde eu vou ter que avaliar durante todos esses processos, todos esses elos da cadeia, eu vou precisar, avaliar uma série de questões para assegurar esta qualidade da carne. E não para, o controle de qualidade de carnes, ele não para na indústria. Ele segue, quando eu tenho a distribuição dessa carne lá para os centros de distribuição, lá para os mercados, para os açougues, para as casas de carnes, e ele continua ainda nesses estabelecimentos. Então, também nesses estabelecimentos, eu vou precisar avaliar e controlar, toda a cadeia dessa carne que chegou até esse estabelecimento. E também, então, pessoal, dentro de todos esses elos que eu trouxe brevemente aqui para vocês, nós vamos ter os profissionais, então, do controle de qualidade de carne, que somos nós, profissionais esses, então, engenheiros de alimentos, médicos veterinários, nutricionistas, zootecnistas, analistas da qualidade, os técnicos, dessas diferentes profissões, técnicos em alimentos, técnicos em nutrição, então, agrônomos, engenheiros de produção, nós temos infinitas formações, que nos permitem atuar nesse controle de qualidade de carnes. Como que eu vou atuar, De que forma que nós vamos atuar nesse controle de qualidade? Fazendo, assegurando que essa carne seja entregue ao consumidor com a qualidade buscada e esperada por este consumidor. Nós vamos, assegurar esse controle de qualidade de carnes através de todas, as diversas documentações da qualidade. Então, nós temos, além dos documentos da qualidade, onde nós vamos ter lá os programas de autocontrole, os POPs, os manuais, as diversas planilhas do controle de qualidade, nós ainda
nós ainda vamos ter, né, pessoal, todas as ferramentas disponíveis para garantia dessa qualidade, como boas práticas de fabricação, a implantação de todos esses documentos, ferramentas como a 5S, né, o próprio ciclo, né, o PDCA. Todas essas ferramentas vão ser utilizadas com o intuito de garantirmos, né, que o controle de qualidade consiga exercer um bom trabalho dentro de toda esta cadeia produtiva, certo? Então, o objetivo, né, do controle de qualidade é assegurar esta qualidade e segurança da carne, que é o nosso assunto aqui. Então, eu pergunto para vocês, né, o que seria essa qualidade da carne? Nós tanto falamos em qualidade da carne. Controle de qualidade é para assegurar isso, né, para que a gente consiga entregar ao consumidor final uma carne segura, né? Quando então nós sempre vamos falar em qualidade da carne, nós precisamos fazer com que esta carne atenda a exigências do consumidor. Então nós temos hoje, né, eu denomino de tripé da qualidade. O que isso quer dizer, né? Quando eu lembrar, né, pensar na minha cabeça sobre qualidade da carne, eu vou sempre lembrar do tripé da qualidade. Então, eu vou ter em uma ponta em que eu preciso garantir que essa carne tenha todas as características nutricionais, né? Então, eu vou ter que assegurar que essa carne ela vai fornecer vitaminas, minerais, gordura, proteína, né? Ácidos graxos essenciais, que é o que o consumidor quer ao consumir uma carne, né? Além de ter todas as questões sensoriais que nós já vamos falar, ele também espera que essa carne tenha características nutricionais. Então, tudo isso, né, nós trabalhamos lá com questões desde a criação dos animais, onde nós podemos moldar essa qualidade da carne. Então, a características nutricionais eu preciso oferecer, características sensoriais, ou seja, o meu consumidor, né, ele espera que aquela carne tenha sabor, suculência, aroma, maciez, né? Então está voltado a esses aspectos sensoriais, né? Do que o consumidor vai sentir ao consumir aquela carne, ao comprar a carne, né? Toda a questão da cor dessa carne, tudo isso vai estar associado a essas características sensoriais. E também, né, um outro ponto desse triângulo, então, da qualidade da carne, vai ser a segurança. E quando nós nos referimos a uma carne apresentar segurança, isso quer dizer que o controle de qualidade vai estar atuando em todo esse processo para que essa carne seja livre, né, isenta de qualquer tipo de contaminante. Contaminante esses que podem ser tanto contaminantes de origem física, química ou ainda de origem microbiológica. Então, vai ser através das diversas ferramentas da qualidade, dos diversos documentos da qualidade, que eu vou conseguir, então, garantir, né, assegurar, dentro, né, de vários processos, de vários trabalhos de toda a equipe, né, da qualidade da carne, que nós vamos conseguir entregar ao consumidor final uma carne que tem toda essa questão, então, da qualidade, da segurança. O Thiago está lembrando aqui da questão dos alergênicos também. Exato, hoje nós temos também né, essa questão dos alergênicos, de contaminantes, né? Eu preciso garantir que essa carne não tenha uma contaminação por leite, né, que vai gerar então um problema para o consumidor, que não tenha presença de nenhum micro-organismo. Nós tivemos, né, agora muito recente, acredito que vocês tenham visto nas mídias, né, uma notícia de uma carne, né, que era um lote de filé mignon, que ele estava contaminado por salmonela. Então, todo esse lote do filé mignon, né, pensem só, a carne bovina ela já está com preço alto. O filé mignon é um corte nobre, né, um corte caro, de valor agregado. E tivemos uma contaminação, então, nesse lote né, de filé mignon de salmonela. Né? Então, uma contaminação por uma falha, provavelmente, né, do processo das boas práticas de fabricação, em que não foi observado, talvez uma contaminação por fezes, né? Então, teve a incidência de salmonela, um micro-organismo, né, que, em função da sua presença, teve que ter todo o lote, então, condenado, né? Então, teve a retirada desses produtos pelo frigorífico, né, responsável,
que gerou. O que isso acontece, né, pessoal, quando tem um tipo de contaminante que vai para as mídias sociais, né, que vai para as redes sociais. Hoje, acredito que a maioria de vocês que estão aqui me ouvindo, né, as pessoas na nossa volta, elas viram essa notícia, né? Essa notícia faz com que o consumidor ele fique receoso em comprar aquela carne. Então, o próprio frigorífico, né, o nome, a marca desse frigorífico acaba ficando prejudicado. E aonde que o que a gente pode, né, levar assim, analisar em relação a esse ocorrido? Que temos diversas oportunidades na nossa área, né? Que mesmo assim, com todos os processos, um frigorífico de um porte grande, né, teve um problema de uma contaminação. Um problema que vai repercutir em todo o seu processo, nas suas próximas vendas, né? Ele pode voltar a vender normalmente, pode, mas vai se influenciar, ao menos por esse período, né, um pouco a sua logística de venda, de distribuição das suas carnes, dos seus produtos. Então, nós profissionais atuantes do controle de qualidade de carne, né, nós precisamos estar cientes de que o nosso trabalho tem um grande papel, tem uma importância enorme, que é através de todos esses cuidados que nós conseguimos evitar essas falhas. E é, né, a partir dessas notícias que a gente visualiza que a gente começa a perceber o quanto o universo de carnes é amplo. Né? Então, quando às vezes a gente ouve dizer, vem muitas pessoas me procurar dizer que falta oportunidade. Ah, Jennifer, eu não tenho oportunidade. Na minha cidade é muito pequena. Ou não, me faltam oportunidades. Na verdade, né, pessoal, as oportunidades estão à nossa volta. Mas nós precisamos ser o profissional que as empresas querem, né? Que é o nosso assunto da live de hoje. Então, o que as empresas buscam, o que elas querem de um profissional? Nós acabamos, né? Acabei de citar aqui para vocês um problema que tivemos recentemente. O que essa empresa quer se ela tiver que contratar um profissional que atua no controle de qualidade de carnes? Ela quer que esse problema ele não volte a acontecer, porque ele mancha, né, a marca da empresa, ele gera prejuízos enormes, né? Um corte nobre, isso gera muito prejuízo, né? Envolve todo o processo produtivo, né? Não é só aquela carne que foi descartada. São vários colaboradores, né? Que teve horas e horas de trabalho até chegar naquele filé mignon. Né, todos os animais que foram destinados a esse abate, né, tudo que está envolvido. Então, é muito mais do que simplesmente, né, um corte carne que foi descartado. É muito mais do que isso. Então, hoje, né, pessoal, as empresas, elas precisam de profissionais que estejam cada vez mais capacitados e preparados, principalmente para saber solucionar os seus problemas. Né? Então, eu gosto muito de dizer aqui que nós precisamos saber identificar os problemas dentro de um processo, dentro da cadeia produtiva da carne, mas nós precisamos também propor a solução. Porque apenas a gente apontar um problema para a empresa, isso não vai ser bom. Nós precisamos também trazer a solução para aquele problema. E isso, né, vai servir, então, indiferente se nós estamos atuando lá num frigorífico, se nós somos colaboradores desse frigorífico ou de um açougue ou de uma casa de carnes, ou ainda, né, se eu quero atuar como consultoria em ambos os estabelecimentos, tanto no frigorífico quanto em casas de carnes ou açougues. Eu preciso sempre ser a solução. Né, sempre ser a solução dos problemas que aquela empresa possa ter. Né? Então, antigamente, né, um tempo atrás, a gente simplesmente fazer uma graduação, aquilo já era suficiente para a gente se diferenciar, para a gente conseguir um emprego, né? Mas hoje os tempos mudaram. Então, além de nós termos, né, a graduação, de se dedicar, de ter toda uma formação, as empresas precisam algo a mais. Né? Você precisa ser um profissional, então, que seja um profissional proativo, né, que você saiba ir atrás da solução, como eu comentei para vocês. Então, identificou um problema, precisa de uma solução. Ah, eu não sei o que fazer. Vamos ir atrás, né? Vamos nos mover, vamos procurar quem saiba ajudar essa empresa a resolver aquele problema. Buscar novas tecnologias, buscar
novas informações, novos maquinários que possam ser utilizados. Ah, estamos com problema na embalagem aqui das carnes. Vamos buscar novas opções, embalagens diferentes, fornecedores diferentes. Então, ser esse profissional que corre atrás. Então, as empresas buscam muito isso. E também elas estão muito ligadas, né, nesses profissionais que buscam qualificações. Então, hoje, é importante a gente ter um conhecimento geral, né, sobre assuntos voltados, então, à carne, à qualidade da carne, mas o mais importante é a gente se qualificar, a gente buscar ser o melhor naquele assunto, né, que a gente está trabalhando, que a gente quer viver, né, que a gente quer atuar profissionalmente. Então, quero trabalhar com carne de bovinos, com a qualidade da carne de bovinos. Eu vou buscar todos os conhecimentos, todos os livros, cursos, vídeos, aulas, né, materiais. Hoje a gente tem muitos materiais disponíveis na própria internet. Então, atrás dessas informações, para que eu consiga ter o conhecimento necessário para que eu consiga dominar o controle de qualidade de carnes. Aqui também, né, pessoal, cabe buscar ter mentores que auxiliam nesse processo, né, para que você possa tirar as suas dúvidas. Então, isso tudo vai auxiliando para que você consiga, né, cada vez mais ter esse conhecimento necessário e ter, né, o que nós chamamos, então, de segurança técnica. Quando nós vamos adquirindo esse conhecimento, nós vamos vivenciando na prática, no nosso dia a dia, nós conseguimos, né, ter segurança técnica, ter respaldo técnico. Então, vai acontecer determinada situação e você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Então, isso é fundamental. É fundamental para que a gente consiga se sentir seguro em uma atuação, se sentir seguro em uma auditoria, né, quando bate o fiscal lá na empresa. Você sabe defender as suas ideias. Né? Então, você sabe justificar o porquê de determinada ação que você tomou frente à solução de um problema que apareceu lá na empresa. Então, isso é fundamental, né? Que a gente tenha essa segurança para que a gente consiga atuar, né, de uma melhor maneira, para que a gente possa se sentir bem também e não ir para casa levando aquele peso, né? Ficando com aquele fardo. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que não era assim que eu devia ter feito? Então, quando a gente vai adquirindo esse conhecimento, além da gente ter o reconhecimento da empresa, nós ainda, né, ficamos cada vez mais, né, com esse conhecimento que é transformador, né? Então, isso é essencial também que a gente vá buscar além, né, do que a faculdade nos ensina. Então, buscar sempre mais, né? Ter essa fome, né, essa saciedade, nunca ficarmos saciados, né, pelo conhecimento, sempre buscar mais informações. Então, o que mais, né? Quando o profissional ele consegue oferecer para as empresas a solução dos problemas, ele está gerando resultado para essas empresas. Com isso, né, esse profissional ele consegue evitar retrabalhos para essas empresas, consegue evitar prejuízos para essas empresas, evitar perdas de produtos, né, perdas financeiras. O caso, né, desse filé mignon que foi condenado, isso gerou perdas. Se tivesse um profissional qualificado, preparado, atuando frente a todo esse processo, né, nós não, talvez, né, não teríamos tido esse problema. Né? Falhas podem acontecer? Pode, né? Mas quanto mais qualificado e preparado a gente estiver, mais melhor qualificados vamos estar para resolver esses problemas que as empresas possam ter. Então, o que mais que as empresas buscam? Além de um profissional que seja proativo, que saiba resolver problemas, propor soluções, eles também, né, as empresas buscam por profissionais que sejam comunicativos, profissionais também, né, que saibam trabalhar em equipe. Então, hoje, isso vem se destacando muito. Você precisa saber trabalhar com o seu colega. Controle de qualidade não se faz sozinho, né? Se você for aquela pessoa que não vai nem conseguir conversar com o colaborador para fazer um treinamento eficiente para aquele colaborador, para poder pedir para aquele colaborador, né, para que ele faça determinado registro na planilha. Se você não for uma pessoa comunicativa, que não saiba trabalhar em equipe, você não vai conseguir ter o apoio, né, da sua equipe, de todos os colaboradores, porque você precisa sim ter esse acompanhamento, né, de todo esse pessoal.
Então eu estava comentando dessa questão de que as empresas, elas buscam por profissionais que sejam proativos, né? Profissionais que vão atrás da solução, né? Não aquele profissional que fica esperando, né, as coisas surgirem do céu. Então, profissionais que vão em busca dessa solução, que buscam trazer novas tecnologias para essas empresas, né? Profissionais, então, que saibam também como se portar a outro colaborador. Então, acho que eu estava falando dessa questão, né, de que controle de qualidade não se faz sozinho. Então, nós nunca vamos conseguir ter sucesso, né, ter bons resultados no controle de qualidade se nós não conseguirmos trabalhar em equipe. Então, as empresas buscam muito isso, né? Trabalho em equipe, você saber dividir, né, os seus trabalhos, você não levar aquilo tudo para você, ficar com tudo para você. Ah, só eu sei fazer, ninguém mais sabe fazer. Não, Jennifer, porque se eu não fizer, não dá certo. Eles não vão fazer como eu acho que eles têm que fazer, né? E isso pode acontecer muitas vezes. A gente tem, né, essa questão de não conseguir se dividir as coisas, né? De achar que realmente as outras pessoas não vão fazer que nem nós. E realmente elas não vão fazer que nem nós. Mas aqui que entra uma outra sacada. Nós, como profissionais, então, dessa área, precisamos saber fazer com que o nosso colaborador, né, com que os colaboradores da empresa, eles consigam entender realmente, né, aquilo que nós queremos que eles façam, né? Então aqui entra muito essa questão de como fazer um treinamento eficiente, como fazer com que o colaborador ele consiga cumprir, né, fazer a atividade da maneira que você está esperando. Então aqui nós temos uma tática, né, que a gente costuma usar nos treinamentos, que é sempre explicar para os colaboradores o porquê eles precisam fazer determinada atividade. Por que, que o colaborador precisa preencher a temperatura naquela hora em que foi estabelecido? Né? Então, é a gente explicar para eles o porquê das coisas, né? E daí sim falar como que deve ser feito, o quê. Então, eu sou muito dessa opinião que para a gente termos resultados eficientes, né, na nossa atuação no controle de qualidade de carnes, seja como colaboradores ou seja atuando como consultores ou RTs dos estabelecimentos, nós precisamos sempre, né, trabalhar com esse treinamento eficiente, com essa abordagem, né, de que os colaboradores precisam sim ter ao menos uma noção, né, um entendimento do processo da sua atividade em que ele está executando, né? Seja lá um simples operador que trabalha no processo da sangria durante o abate. Ele precisa entender o que ele está fazendo, o porquê ele está fazendo aquela sangria. Por que isso, né, pessoal? Quando aquele colaborador, ele não é aquele simples colaborador que só vai lá, né, com a faca lá e faz a sangria do animal. Quando ele entende a verdadeira necessidade, né, a importância da sua atividade, ele passa a ter outro significado, né, a ter outra visão sobre aquele processo. Ele vai ser um aliado do controle de qualidade de carnes, porque quando ele está ciente de tudo isso, ele vai saber, né, dizer se aquilo teve algum problema ou não, né? Ele vai saber identificar se aquele processo está correto ou não. Então, se ele identifica, né, ele sabe como que acontece, o porquê deve ser dessa maneira, ele vai saber se reportar ao monitor do controle de qualidade de carnes e dizer: ó, aqui aconteceu isso, isso, isso. Eu acho que não está certo. Ou, né, N situações que a gente possa ter dentro dessas questões. Então, por isso que é muito importante, né, que nós estejamos preparados para ser esse profissional que saiba lidar com pessoas, né, que tenha também, né, além de tudo isso, que saiba fazer os treinamentos e também que tenha um perfil de liderança. Isso é um outro requisito muito importante que as empresas buscam nos profissionais de hoje em dia. Então, aqui nós podemos conversar um pouco sobre a questão de termos os chefes e de termos os líderes, né? Então, as empresas não querem chefes, elas querem pessoas, né, com perfis de liderança, pessoas que vestem a camisa, que fazem juntos os serviços, as ações, pessoas que sejam o exemplo, né? Então, a gente precisa sempre ser o exemplo. Até esses tempos, né, surgiu a questão de que uma seguidora,
ela é responsável técnica e ela veio me pedir se ela podia entrar na empresa, no frigorífico, né, usando esmalte, né? E aí, pode ou não pode, né, usar esmalte? Se você é responsável técnica, você precisa ser o exemplo. Se você é consultor, está lá no estabelecimento prestando um serviço em que vocês pregam, né, pela questão de que precisamos adotar boas práticas de fabricação para que a gente consiga garantir a qualidade e a segurança da carne que está sendo processada, nós precisamos ser sempre o exemplo, né? Então, é óbvio que não se pode utilizar o esmalte se você for fazer uma visita lá de responsável técnica. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, para que a gente não seja mal interpretada e para que a gente não abra margens para que os nossos colaboradores façam o que eles acharem que eles podem fazer. Porque imagine um colaborador que tem N exigências, né, que a todo tempo está tendo exigência de que ele não pode usar perfume, que ele não pode usar batom, nem brinco, um monte de coisa que todas essas pessoas gostam de fazer, principalmente as mulheres, né, que gostam lá de estar com maquiagem, de usar o brinco ou aquela correntinha que tem o filho pendurado, né? As mulheres têm essa dificuldade, mas elas sabem que elas não podem fazer. E se elas chegarem um dia lá na fábrica, né, lá no frigorífico, lá no açougue, e ver o responsável técnico usando a correntinha, o responsável técnica usando esmalte na unha, é o que vai acontecer? Vai abrir margem, né, para que esses colaboradores também possam usar, né, esses utensílios, usar essas maquiagens, né, esses adornos todos. Então, vira, né, a casa da mãe Joana. Então, nós sempre precisamos ter essa questão de exemplo, né, de sempre sermos o exemplo. Então, aqui também, né, a gente precisa esse perfil de liderança que as empresas vão buscar vai estar associado também a essa questão dos treinamentos que eu estava comentando com vocês a recém. Então, nós precisamos saber orientar as pessoas à nossa volta, né? Não é aquela. Você não pode mandar as pessoas, você precisa orientar elas da maneira correta. Assim, aquele colaborador ele vai fazer o que você estava esperando e como você precisava que ele fizesse, e você também está impondo respeito, está sendo uma pessoa que tem esse perfil de liderança. Nós precisamos também sempre, né, trabalhar nessa questão de comunidade, de que é algo que é nosso, né? E não aquela coisa, eu que fiz isso, eu que faço tal coisa, eu sou a melhor, né? A gente não pode ter essa questão de sozinho, né? E também sempre nesse intuito de vamos juntos fazer, né? Não, vai você lá e faz. Vai você lá, se vira. Então é isso que o chefe faz, né? O chefe manda lá as pessoas fazerem as coisas e se der algo errado, ele ainda vai dizer: não fui eu, foi fulano, né? Então, perfil de liderança é nós trabalharmos diferentes, né? Nós sermos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, nós sabermos que tudo que nós formos fazer dentro da indústria, dentro da casa de carne, do açougue, pode ter consequências, mas se caso der algum problema, a gente assumir as nossas consequências, os nossos erros, nós trabalharmos em equipe, né, e jamais acusar, apontar algum culpado, né? Então, o líder ele tem esse papel, né, de assumir responsabilidades e de ser sempre o exemplo. Então, isso também é uma coisa muito importante que as empresas buscam cada vez mais. Então, hoje, nós temos uma mudança do processo produtivo, né? Nós temos constante, diariamente, né? A gente vai vendo que todo o cenário vai mudando. Né? A gente tem mudanças frente à questão do próprio mercado, de como ele se comporta. Então, essas mudanças, elas estão associadas também a como nós, profissionais, vamos se portar dentro destas empresas, como que nós vamos se portar fora dessas empresas. Então, aqui, quando eu quero trabalhar com consultoria, eu quero ser um colaborador, né, que seja um colaborador que consegue se destacar, que consegue ter, né, sucesso lá no seu dia a dia no controle de qualidade de carnes, nós precisamos, no mínimo, né, atender a essas características que nós estávamos conversando aqui desde o início da nossa live. Nessa questão de ser comunicativo,
de ser um profissional proativo, de saber buscar a solução dos problemas, trazer inovações, né? Todos esses processos, né, vão estar envolvidos para que eu consiga, principalmente, né, o que as empresas mais querem? Elas querem, né, evitar desperdícios, elas querem diminuir, né, riscos durante todo esse processo, riscos econômicos, financeiros. Então, quando nós estamos preparados para oferecer isso, com certeza a gente consegue se destacar nesse mercado e também a gente consegue dominar, né, o controle de qualidade de carnes. E ainda, né, se nós formos falar um pouco mais da questão das oportunidades, né, que de pensar que não temos oportunidades, é só a gente parar um pouquinho para analisar os dados, né, que a gente tem frente ao mercado de carnes. Então, nós tivemos no ano passado, no ano de 2021, um aumento, né, considerável do abate de frangos e também do abate de suínos. Tivemos uma queda, né, frente a outros anos do abate de bovinos, que foi, né, em função de diversos fatores, né, como o próprio aumento, né, da carne bovina, que acabou influenciando, né, nessa queda e também que influenciou no aumento, né, do consumo, então, de carnes de frangos e de aves. Então, aqui eu trouxe alguns dados, né, que são do IBGE, que são bem importantes e que eu achei legal de trazer aqui para vocês. Então, o Brasil ele abateu 6,18 bilhões de cabeças de frango em 2021, né, que representou um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior de 2020. Foi um recorde histórico, né, apresentado. Com relação ao abate de suínos também, né? A gente teve um recorde, foram 52,97 milhões de cabeças de suínos sendo abatidas, né? O que representou um aumento de 7,3%. Com relação aos bovinos, como eu comentei para vocês, nós tivemos uma pequena queda, né? Caiu 7,8% ou uma queda considerável, né? Mas mesmo assim, tendo essa queda, os números ainda são muito altos, né? Então a gente teve 27,54 milhões de cabeças de gado sendo abatidas no Brasil, né, no ano passado. Então aqui nós tivemos relacionado aos bovinos também toda aquela questão que influenciou, né, frente à China, né, que ficou um tempo sem adquirir, né, sem comprar a carne do Brasil. Então, tudo isso foram fatores que interferiram um pouco nesses dados, né? Mas o que eu quero dizer, né, trazendo essas informações aqui para vocês? Esses dados, como eu comentei, então, são do IBGE, né? São dados seguros, são dados verdadeiros, e eles nos mostram, né, que existe uma necessidade muito grande de profissionais atuando, né, na qualidade de cada um desses animais que foram abatidos. Né? Aqui é só informações de quantos animais que foram abatidos no ano passado. Então pensem aqui comigo, todos esses animais, esses milhões, né, de animais que foram abatidos aqui, eles passaram por todo um processo de qualidade, por todo um processo de abate, por todo um processo de inspeção, de fiscalização, passaram, né, por todo o processo normal, né, de abate desses animais, com o controle de qualidade atuando, com os documentos da qualidade precisando ser feitos, com monitores da qualidade, com planilhas precisando serem preenchidas, com atualizações de documentos, né? Então, o mercado das carnes, ele é um mercado que não para de crescer, né? Ele está em constante crescimento. Então, nós temos sim diversas oportunidades de atuação. Claro que, né, eu volto a dizer aqui que para isso nós precisamos estar preparados, né, para quando chegar essa oportunidade de ter uma vaga em um estabelecimento, em um frigorífico, ter uma vaga em um açougue, em uma casa de carnes, ou para que eu possa oferecer o meu serviço como consultora, né, ou como RT, eu preciso entender todo esse processo. Eu preciso entender o que está por trás da carne que chega lá no açougue ou nas casas de carnes. Eu preciso saber o que interfere nessa qualidade, o que está associado à cadeia da carne. O que eu preciso cuidar no controle de qualidade de carnes? Quando que eu preciso atualizar um documento da qualidade? Então, eu preciso entender, conhecer tudo isso, me diferenciar nessas questões que eu trouxe hoje para vocês, de
saber me expressar, de ser comunicativo. E, claro, né, pessoal, tudo isso a gente vai aprendendo. E uma coisa importante que eu quero trazer aqui para vocês é que um ponto, né, que vai nos ajudar muito, que vai ajudar vocês que estão aqui me assistindo hoje, que é para a gente conseguir trabalhar muito bem, né? Dominar todos esses pontos que nós estamos conversando desde o início da nossa live aqui, nós precisamos nos conhecer. Né, para que eu consiga ser esse profissional que o mercado busca, né, esse profissional que atua no controle de qualidade de carnes com todas essas características que eu trouxe aqui para vocês, a gente precisa primeiramente ter esse autoconhecimento. Né? Eu preciso saber quais são as minhas características, no que eu posso melhorar, no que eu sei fazer muito bem, para que eu consiga também entender, né, qual é o meu papel dentro desse mercado, então, das carnes. E como que eu faço isso, né? Para que eu consiga fazer esse trabalho em equipe acontecer, para que eu consiga trabalhar com liderança, eu preciso me autoconhecer, né? Ter o autoconhecimento. Para isso, nós temos uma ferramenta que essa ferramenta, inclusive, me ajudou muito para que eu conseguisse entender até a minha forma de agir e de pensar no meu dia a dia, né? Não só profissional, mas também na questão pessoal. Então, nós temos uma ferramenta, né, que é um teste de preferência cerebral. Não sei se vocês já ouviram falar nesse teste. Então, eu já quero deixar aqui uma sugestão para vocês, né? Que após o encerramento da live, quem ainda não fez esse teste, que vá, né, pesquise lá no Google teste de preferência cerebral. O que esse teste ele nos dá, né? Ele trabalha com a questão de que nós temos 4 perfis básicos, né? Em que cada um de nós vamos ter um pouco de cada um desses perfis. Então, ele trabalha, né, com perfis do lobo, o lobo, a águia, o golfinho e o tubarão. Cada um desses perfis, ele vai ter os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Aí, o que acontece quando eu entendo qual é o meu perfil? Geralmente, nós vamos ter 2 desses perfis mais acentuados e 2 menos acentuados. Quando eu entendo qual é o meu ponto forte, né? Qual é o meu perfil predominante, eu vou conseguir melhorar os pontos fortes, né? Melhorar ainda mais os pontos fortes daquele perfil e vou conseguir, né, através desse entendimento, fazer com que os meus pontos fracos, eles não interfiram, né, na eficiência, na produtividade do meu dia a dia. E com isso, né, nós conseguimos melhorar muito o nosso trabalho no dia a dia, seja lá atuando, né, no controle de qualidade de carnes ou até conhecendo pessoas que nós queremos contratar ou se autoconhecendo, né? Então, essa questão do autoconhecimento, ela vai ser essencial para que você consiga entender qual é o teu perfil. Então, quando eu fiz esse teste da preferência cerebral, eu realizei ele em um curso de vendas que eu estava fazendo para usar na nossa empresa. E durante esse teste, né, o que acontece? O perfil tubarão é aquele perfil, né, daquela pessoa que ela quer fazer tudo rápido, ela quer ver aquilo logo pronto, é um perfil que ele é excelente para quem quer trabalhar com vendas. Então, como eu estava num curso de vendas, eu precisava ativar o meu tubarão, né, ser aquele que vai lá, vamos fazer, o que tem que fazer para hoje? O que eu preciso fazer para aumentar as minhas vendas? Eu vou lá, eu vou fazer, né? Então, aumentar esse tubarão, né? Então, temos perfis que são mais aquele perfil que precisa analisar todo o processo, né? Que precisa ter tudo detalhado, que não pode passar nada, né? Que é o golfinho precisa avaliar tudo, né? Então, ele é aquela pessoa que precisa ver, né, para daí fazer as coisas, né? Já é aquele um pouco mais demorado, né? O próprio lobo também tem esse perfil de que tudo ele desconfia bastante das coisas, então ele precisa ter toda essa questão da organização, tudo muito bem organizado, né? Então, conhecer qual é o teu perfil vai te ajudar a moldar, né, o teu dia a dia. Então, é muito importante, né, que vocês façam esse teste, caso ainda não tenham feito. E também, né, esse teste,
ele vai mudando conforme nós vamos mudando as nossas ações no dia a dia. Então, quando eu tenho uma necessidade, então, em que eu preciso trabalhar no controle de qualidade de carnes, lá com todas as documentações da qualidade, eu vou desenvolver mais um perfil de que eu preciso seguir toda aquela metodologia, eu preciso ter tudo muito bem organizado para que não tenha nenhum problema, para que não tenha nenhuma falha. Então, consequentemente, eu vou desenvolver mais esse lado do lobo, do golfinho, dessa organização, né? Então eu consigo desenvolver mais esse perfil. O perfil da águia que eu comentei para vocês é aquele perfil que é criativo, que tem bastante criatividade, que vai ser aquele perfil que você consegue propor soluções também para os problemas. Então, eu deixo aqui como uma sugestão, né, para nós finalizarmos, né, esse nosso assunto da live de hoje, de que vocês façam esse teste de preferência cerebral, né? Então, esse teste ele vai ajudar muito vocês a entender, a se conhecerem, entenderem qual é o perfil de vocês, quais são os pontos fortes e os pontos fracos e como que vocês podem melhorar cada um desses pontos. Para quê? Para que vocês consigam melhorar, né, traçar novos objetivos, novas metas, né, dentro do que vocês almejam e principalmente, então, para que vocês consigam ser os profissionais, né, que o mercado de trabalho está buscando. E tudo isso que nós conversamos aqui hoje, né? Então, conversamos de forma breve, né? Nós vimos desde o início o que é o controle de qualidade de carnes, o que ele está associado, o que é a qualidade da carne, né? Falamos dessa importância do profissional que atua no controle de qualidade de carnes e trouxe aqui várias questões para vocês do que o profissional precisa, né? Do que nós, como profissionais, precisamos ser e fazer para que a gente consiga ter este diferencial, né, para ser realmente esse profissional que as empresas queiram. Independente, né, pessoal, todas essas questões que nós conversamos aqui, elas independem se vocês querem atuar como colaboradores de frigoríficos e de casas de carnes, ou ainda se vocês querem atuar com consultorias. Ambos os profissionais precisam, né, saber solucionar problemas. Quando se trata, então, da questão de atuar como consultores, né, na consultoria em si, você precisa oferecer sempre uma solução. Então, seja lá no processo de venda em que você vai oferecer o seu produto, né, que você vai oferecer um treinamento de boas práticas de fabricação, que você vai oferecer o desenvolvimento, a elaboração de um documento da qualidade, nós sempre precisamos trabalhar muito nessa questão de que você vai resolver uma dor que aquele cliente ele tem, né? Então, ele tem uma dor latente, seja da fiscalização bater no estabelecimento, seja de desperdícios, ele tem muita perda de produtos, e você vem com todo o seu conhecimento, com toda a sua formação, você vem e oferece a solução para aquele problema. Então, dessa forma, fica mais fácil você fazer o fechamento da venda e você realmente fazer um trabalho que vai ser efetivo para aquele cliente. E com isso, né, você passa a ser muito bem sucedido, porque vão surgindo novas oportunidades, vão surgindo novos possíveis clientes para você atuar na consultoria, e ainda se você atua lá como colaborador, como RT do estabelecimento, né, no controle de qualidade como um todo, você consegue sempre ir melhorando o seu trabalho e com certeza você vai tendo também esse reconhecimento da empresa. Então, isso é essencial para que a gente consiga sempre ir se destacando nesse mercado, né? E que a gente não seja apenas lá um colaborador que vai lá e faz o seu trabalho de qualquer jeito e volta para sua casa, no outro dia volta lá e faz o seu trabalho de qualquer jeito. Não, né? Nós somos profissionais que buscamos sempre fazer o nosso melhor. Então, esse é o intuito de tudo isso, é a gente ter essa questão de sempre fazer o nosso melhor. Aí, não esqueçam, então, né, que um pequeno passo, né, para vocês se autoconhecerem, para vocês dominarem o controle de qualidade de carnes, para vocês serem esse profissional que o mercado busca, é vocês, então, agora, após nós encerrarmos, né, vocês irem fazer o teste da preferência cerebral e vocês podem me contar também lá no direct aqui do Instagram, vão lá, me contem, né, o que deu o perfil de vocês, o que vocês precisam melhorar, né, quais são os pontos fortes de vocês, para que vocês consigam ir sempre melhorando. Então, um grande abraço para vocês e até amanhã.